Olá, queridos. Para quem não me conhece, sou Mila Souza. Esse é o canal Luz e a mensagem é para Gêmeos. Bom dia, você geminiano e que é inscrito aqui no canal. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo, é necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo tu encontrará aí o meu contato. Ok, amados? Iremos para a mensagem de hoje. Quero te convidar para fazer parte da campanha espiritual que vai de janeiro a dezembro. A gente já deu início, tem muita gente participando conosco. Quero agradecer, né? Você que está conosco, que o Senhor abençoe. Eu tenho certeza que vidas serão abençoadas nessa campanha. Se você tiver o desejo de fazer parte, na verdade você não pode ficar fora dessa. Nos procure através aí do nosso contato e eu vou te dar as coordenadas da mensagem, como é que fala, gente? Da campanha, ok? E vamos para a mensagem de hoje, Gêmeos. Você tem confiado, Gêmeos, em quem você não deve. Simples assim. Há uma certa inocência, porque assim, tu tem confiado em pessoas, no que as pessoas tentam mostrar, mas que não é verdadeiro. Pessoas ao teu lado têm máscara, têm tentado te manipular, tentado você acreditar em algo que não é verídico. Na verdade, tu tem confiado em pessoas falsas, em quem você não deve, que está sempre ali manipulando situações nas tuas costas. E aí você me diz, Mila, mas Deus é poderoso para me guardar o tempo inteiro. Gente, olha, se tem uma pessoa que eu confio, é em Deus. Deus eu confio cegamente o tempo todo, 365 dias por ano. E geralmente as pessoas dizem assim, Mila, você confia em mim? Eu não confio não. Eu vou mentir? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro, mas Gêmeos, tu tem que mudar a visão sobre as pessoas que tu tem confiado, sobre o que tu tem ouvido. Tu tem que ir pela lógica. Tu tem que observar as pessoas que tu tem trago para perto de você. Então, vamos buscar ver o ser humano como ele é. Como que eu consigo, Mila? Olha, a partir do momento que tu observar o ser humano como ele é, ninguém nunca mais consegue te enganar. Porque a gente tem uma mania de ver as coisas de maneira errada, criar ali algo que é do nosso interesse e a gente cria aquelas... Entende o que eu tô querendo te dizer? E não é nada daquilo. Precisamos pedir a Deus todos os dias que Deus tire as nossas escamas dos olhos espirituais. Sabe quem tinha as escamas espirituais? Paulo. Assim, dos apóstolos, Paulo é o que mais me atrai na sua trajetória de vida. Paulo é alguém de uma essência muito grande, uma conexão muito grande com Deus. Eu acho que depois de Jesus Cristo, porque ninguém se compara a Jesus Cristo, mas depois de Jesus Cristo, quem fez a diferença mesmo foi Paulo, o apóstolo Paulo. Se tu for ler a trajetória, Paulo, ele era um sacerdote e ele defendia a causa que era errada. Ele achava que era certo, mas não era. Ele tinha uma visão errada das coisas. E quantas das vezes a gente olha para as pessoas ou para uma situação, a gente acha que é uma coisa e que não é aquilo. Sempre, a maioria das vezes. E eu, em minhas orações, eu sempre digo, Senhor, me mostra as coisas como elas são. Eu acredito que a pior das doenças, né, espirituais é a cegueira. É quando a gente não consegue ver as coisas com clareza. Há mães que passam a mão na cabeça de filhos, filho erra a todo momento, o filho é ladeira abaixo. Não, meu filho é bom. Gente, vamos abrir os olhos e ver as pessoas como são. Um dia desses, eu recebi uma mensagem de uma grande amiga minha e eu conheço ela já há muitos anos. E
eu vi ela grávida, eu acompanhei o casamento, enfim, eu tenho um vínculo de amizade muito grande com ela, vi ela ter a filha dela, que hoje já é uma adolescente, e tenho também um carinho muito grande pelo esposo dela. E um dia ela me chamou à noite e a gente começou a conversar, lembrar dos velhos tempos, ria e tal, e ela me confidenciou que o marido a agredia. E aí eu só ouvia, eu parei, não falei nada e ela começou a falar e chorava. E aí, no final, ela disse assim pra mim: Mila, mas ele me agride, mas ele é bom. Eu digo: então é você que não presta. Imagine, eu sou casada com o cara, aí ele me agride, eu tô falando agressão física, tá? Então, se eu vejo aquela pessoa como uma pessoa boa, então é eu que não presta, é eu que tô merecendo apanhar mesmo. Entende o que eu tô querendo te dizer? Olha a visão distorcida de um ser humano desse. Ele é agredido, o cara é agressor, porque pra mim, eu sou, assim, os meus valores não me deixam ver uma pessoa que é agressor como uma pessoa boa. Porque eu vou te falar bem que uma coisa, eu falo sempre pro meu marido. Eu sou casada há muitos anos, o meu marido nunca me deu um empurrão. E ele ria quando a gente se casou, que eu sempre falava assim, eu digo: olha, eu acredito que eu acostumo até com fome, passar fome. Se chegar e disser assim, não tem nada para comer, eu acho que eu fico quietinha. Mas com taca, não acostumo não. Eu tô fora. Meu pai, que é meu pai, que é o meu genitor, o homem que eu mais admiro na face da terra, nunca me bateu. Eu não lembro de um murro que meu pai me desse. Homem que não aceito. Então, muitas das vezes, a gente tá numa situação e convivendo com pessoas e a gente distorce a nossa visão. A gente não tem uma visão certa daquela pessoa que caminha conosco. A pessoa dá indícios a todo momento de quem ela é e do que ela é capaz, mas a gente tá ali, insistindo naquela armadilha. Olha, gente, o diabo, aonde ele vê uma brecha, ali ele entra. É fato, não tem para onde você correr. O diabo, aonde ele vê uma brecha, ali ele entra. Quantas das vezes eu procuro meios de cavar um buraco e cair dentro. Armadilhas que a gente cria por não ter sabedoria e uma visão sobre o que aquilo pode me trazer. Quase sempre. Porque visão espiritual não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue ver as coisas de um lado espiritual. Tem pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tu começa a se relacionar, o cara é psicopata. O cara é traidor, o cara tem uma mulher em toda esquina, o cara é ladeira abaixo, e tu sabe que aquela pessoa vai te destruir emocionalmente. Mas mesmo assim, tu não tem uma visão espiritual de ver aquela pessoa como ela é e o que ela pode trazer para tua vida. Tu tá ligado ali nas coisas carnais, e as coisas carnais vai te levar pro inferno. Se tu insistir, e o inferno é aqui mesmo, tá? Eu não tô falando de inferno, de tu ir lá pro purgatório, não. O inferno, o que eu tô te dizendo, é a situação que tu vai viver ao lado daquela pessoa. Porque, às vezes, quantas das vezes a gente entra na vida de pessoas, é muito bom para entrar. Agora, para sair, querida, aí já é outros 500. E quantas das vezes pessoas nos destroem, nos desestruturam. Eu não tô falando isso só de relacionamentos amorosos, não. Eu tô falando de insistência em amizades erradas, familiares que nos desequilibram e por aí vai. Mas a gente não tem uma visão espiritual. E hoje a mensagem vem falando sobre visão espiritual. Primeiro de tudo, vem falando que Gêmeos tem confiado em quem não deve. Tu tem buscado e deixado pessoas entrar na tua vida de uma maneira errada. Tu não consegue ver as coisas e nem as pessoas como elas são de verdade. E aqui precisa olhos ser abertos. Quando Paulo, eu estou falando do apóstolo Paulo, vinha com um decreto. E naquele decreto falava que toda pessoa, todo cristão que ele visse pregando o evangelho, aquele decreto dava direito dele matar.
E Paulo era um sacerdote. Só que ele achava que as pessoas que pregavam o evangelho na época que estava errado. Quem estava zelando pelas coisas de Deus era ele. E ele estava numa visão errada das coisas. Ele era que estava errado na situação. Paulo cai do cavalo. Deus derruba. Ao cair e levantar, vem uma voz do céu e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já levanta transformado. Quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Deus a quem tu persegues. A Bíblia relata que Paulo, a partir daí, levanta cego e vai para sua casa. Deus dá visão a alguém e manda esse alguém. Eu acho que é Ananias, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Ananias vai lá na casa de Paulo e vai orar por ele. Aí Ananias, por sua vez, frouxo nem um pouco, diz assim: ei, Senhor, mas esse Paulo aí não é aquele que está querendo matar todos os cristãos? Eu não vou, não. Jesus vai orar por Paulo. E Ananias foi. Chegando na casa de Paulo, Ananias, no livro de Paulo fala, eu acho que é em Efésios que conta essa história. Paulo estava ajoelhado. E Paulo estava ajoelhado orando. E Ananias orou e escamas dos olhos de Paulo caíam. Dali por diante, Paulo começou a ter uma visão modificada. Outra coisa que eu acho muito interessante na história de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor. Ele passa de ser perseguidor para ser perseguido. Tu sabe por quê? Porque assim, tinha apóstolos que andavam junto de Paulo, não levava nenhum murro. E Paulo era açoitado, Paulo era maltratado. Sabe por quê? Porque bateu, levou. É bem por aí. E ele lá, o histórico de vida era tipo uma consequência. Ele tinha que sentir na pele tudo que ele tinha causado lá no passado a todas as pessoas que pregavam o evangelho. E ele sentiu na pele. Outra coisa que me chama a atenção na história de Paulo. Paulo, ele tinha o dom da cura. Ele tocava e pessoas eram curadas. Até a sombra de Paulo curava. Mas Paulo tinha uma doença incurável. Então, pessoas aqui hoje precisam cair e levantar transformados. Tu tem que ter uma visão espiritual sobre a tua vida financeira, meu querido. Tu tem que ter uma visão espiritual sobre as tuas escolhas nos teus relacionamentos. Tu tem que ter uma visão espiritual sobre os teus filhos. Porque tu é responsável por eles. E a Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando tiver velho não possa se desviar dele. E você é responsável pelo teu filho. Tu tem que ter uma visão espiritual sobre as tuas escolhas. Ninguém colhe aquilo que não planta. E se estamos aqui, somos espíritos devedores. Precisamos abrir os nossos olhos e ter visão espiritual. Essa pessoa que tu conheceu hoje ou ontem, não sei, busca saber de que família, que estrutura essa pessoa tem. Que maneira ela foi criada. Como que ela se comporta diante das situações. Para de tirar a beleza. Beleza um dia acaba. A casca acaba. Eu conheço mulheres belas, bonitas, mas que não valem a água que bebe. Conheço mulheres que não são belas, mas que são um exemplo de pessoas. E tu tens buscado, tu tens tido uma visão espiritual, se deixando levar pela casca, pela aparência. E tu precisa, e quando tu estiver ligado na aparência, tu vai cair nas tuas próprias armadilhas. E tu vai viver um inferno. Se tu acha que teu relacionamento passado foi ruim, entra nessa armadilha aí que tu tá de olho, para você ver. Não busca sabedoria, não busca aqui a visão espiritual, que essa mensagem hoje está te dizendo para você ver o preço alto que tu vai pagar.
Querido, devemos ser vigilantes. Enquanto não formos vigilantes, e vamos apanhar. E essa é a mensagem de hoje. Eu quero ler Salmos 7:17, que diz assim: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor. Queridos, muito obrigada por você fazer parte da minha vida. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima.